Boa noite a todos. É sempre um prazer estar de volta com os irmãos, é uma alegria, a amizade e a comunhão que nós temos aqui nesta igreja. Mas o centro, o foco do nosso tempo juntos é sempre a palavra de Deus. Isso é importante. Então, vamos abrir as nossas Bíblias para 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Gostaríamos de ler de versículos 4 até o versículo 10, que diz: Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, aos que credes, é preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar. Senhor Deus, é por causa da sua graciosa e misericórdia bondade que nós estamos aqui reunidos hoje à noite. É por causa da sua misericórdia para com homens pecadores que nós estamos vivos hoje à noite. É pela sua graça, Senhor, que nós temos acesso à sua palavra aqui, hoje à noite. Use a sua palavra. Convence-nos, Senhor, do nosso pecado. Leva-nos a arrependermos. Abre os nossos olhos para enxergar Cristo, hoje à noite. Amém. Todos os privilégios nessa passagem fluem de versículo 4. Chegando-vos para ele. Tudo de privilégio espiritual é predicado na vinda de um pecador a Jesus Cristo. Tem um momento na vida de todo verdadeiro salvo, onde Deus atrai ele a Jesus Cristo, mas não é uma vez e para sempre acabou. É o início de uma volta e volta e volta vinda a Jesus Cristo. Em Gênesis, fica claro que Deus criou homens e mulheres para serem dependentes de Deus. Esquece desse fato e você anda ao avesso da criação. E no Novo Testamento, Jesus Cristo recria o homem para que ele depende não somente nesta vida de Jesus Cristo,
mas para toda a eternidade. Tem um início, sim, mas não tem ponto final. E enquanto nós estamos na presença maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós desfrutamos e somos beneficiários de privilégios espirituais magnificentes. Que nós vemos aqui nessa passagem não tem mandamentos, não tem exortação, não tem vai e faz tal coisa, não. Só privilégios. E na palavra de Deus, quando nós vemos Deus dispensando privilégios, quando Ele dá bênção para alguém, Ele nunca erra o alvo. Você pode imaginar como seria confuso se Deus, na hora de abençoar, Ele punisse. E na hora de punir quem merecia ser punido, Ele abençoasse. Não, Deus não faz isso. Cada vez que Deus envia bênção e privilégio, Ele acerta os seus filhos. Em Efésios 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Onde? Para qual povo? O povo exclusivamente em Cristo. Gálatas 3:9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé são abençoados com Abraão. Deus julga os ímpios, abençoe seus filhos, e ele nunca fica confuso sobre o que pertence a quem. Ele não se confunde. Então, hoje aqui temos nessa passagem as bênçãos maravilhosas e os privilégios que nunca faltam na vida dos seus filhos. Nunca faltam na vida dos seus filhos. O Espírito Santo, através de Pedro, celebra a nossa união com o Senhor. Em versículos 4, ele fala sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Eu não sou mais unido com Cristo do que você. O pastor Ciro não está aqui hoje à noite. Isso não quer dizer que ele está mais afastado da união com Jesus Cristo do que nós. Todas essas coisas Deus dá livremente aos seus filhos. Temos a mesma essência. Cristo, pedra viva. Nós também, pedras vivas. Temos o mesmo propósito. Ele é a pedra fundamental, angular. E nós também estamos sendo usados para construir o quê? Um edifício, casa, edificados casa espiritual, a habitação de Deus pelo Espírito. A nossa união com Cristo é nosso primeiro privilégio, do qual nós nunca somos tirados. O segundo privilégio é o nosso acesso a Deus. Notem versículo 5, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pedro muda de marcha. Ele fala, vocês estão sendo construídos, edificados casa espiritual, templo espiritual, mas também vocês são os sacerdotes servindo nessa casa espiritual. E é aí mesmo, justamente aqui onde a confusão começa. O que significa ser sacerdote? Como nós vamos entender o nosso papel nesse sacerdócio real? E se nós fomos colocados nessa posição, como é que vivemos isso hoje? Então, 6 ou 7 semanas atrás, nós vimos a natureza dos sacerdotes no Antigo Testamento e criamos alguns paralelos com o nosso sacerdócio
em Cristo. Lá atrás, eles foram escolhidos por Deus. Nós aqui fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Eles foram purificados do pecado. Nós fomos purificados pelo milagre da regeneração. Eles foram ordenados e consagrados a uma vida de obediência. Nós fomos consagrados a uma vida de obediência à palavra de Deus através do ministério do Espírito Santo na santificação. Eles foram consagrados para ser submissos à palavra de Deus, para conhecer, obedecer e ensinar a palavra de Deus. Era a única preocupação dele. Nós fomos chamados para ser submissos à palavra de Deus, amar a palavra de Deus, desejar a palavra de Deus. E como resultado dessa submissão à palavra de Deus, nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão com Cristo, nós temos comunhão uns com os outros. Resultado dessa submissão na palavra de Deus, nós temos impacto nos pecadores, porque somos sal e luz, brilhando nessas trevas. Como resultado dessa submissão na palavra de Deus, nós somos os mensageiros que Deus usa para testificar do Evangelho, pregar as riquezas insondáveis de Jesus Cristo. É um privilégio incrível ser sacerdote em Cristo. Que papel sagrado nós somos chamados a viver. Mas qual é a nossa função? Agora que nós sabemos que somos sacerdotes em Cristo, o que nós devemos fazer? Versículo 5 de 1 Pedro 2. Aqui a nossa função. A fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Esse é o nosso papel como sacerdote de Cristo. Qual foi a função principal daqueles sacerdotes levíticos no Velho Testamento? Era oferecer a Deus sacrifícios. Eles traziam animais perante Deus e ofereceram como sacrifícios a Deus. Mas quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, todo esse sacrifício de animal parou. O véu do templo se rasgou, do alto até embaixo. E desde aquela sexta-feira à noite, nenhum animal foi sacrificado. Então, antes que você pegue a faca e vai atrás do seu gato, entende que Pedro não espera que você sacrifique animais mortos. Antes, Pedro fala, os únicos sacrifícios que permanecem são sacrifícios espirituais. Se quiserem matar os meus 2 gatos, fique à vontade. Não vou reclamar, cansei. Mas, no Velho Testamento, precisavam oferecer esses sacrifícios que fossem aceitos por Deus. O cordeiro que ofereciam precisava ser sem mancha, sem mácula. E o sacrifício precisava ser oferecido de uma maneira que violasse nenhuma dos mandamentos de Deus. E Pedro, ele faz esse paralelo aqui conosco. Ele fala, olha, você tem o privilégio de estar na presença de Deus como sacerdote? Sim. Mas, ao lado, paralelo com isso, tem uma grande responsabilidade de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus.
Por isso ele escreve em versículo 5, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Entende que Deus não se agrada com qualquer sacrifício. Tem sacrifícios e ofertas que nós oferecemos a Deus que Deus rejeita. Que nós inventamos e falamos, não seria lindo eu entregar isso nas mãos de Deus. E Deus nunca pediu. E Deus nunca aceitou. Por isso, nós entendemos que nem todo sacrifício ou oferta é agradável a Ele. O rei Saul descobriu isso quando ele ofereceu animais que deveriam ter sido sacrificados e dizimados dos amalequitas. Ele fala, não, eu vou oferecer um sacrifício de agradecimento. Vamos quebrar a lei de Deus. Eu vou oferecer, não no profeta Samuel. E o que aconteceu depois disso? Deus amaldiçoou a sua linhagem. E poucos anos depois, a linhagem de rei Saul foi exterminada. Nadab e Abiú descobriram que Deus não se agrada de qualquer tipo de sacrifício quando eles ofereceram fogo estranho perante o Senhor, fogo que Deus não tinha mandado, do jeito que Deus tinha proibido, e Deus matou eles, porque eles levaram sacrifícios e ofertas não aceitáveis a Deus. Então nós, nesse sacerdócio do Novo Testamento em Cristo, precisamos também oferecer aquilo que Deus aceita. Não é negociável, não é agora pinta do jeito que você quiser a sua vida cristã. Deus tem deixado aqui em versículo 5 como devemos agradar Ele, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Isso é a chave dessa passagem toda e da Bíblia toda. Jesus Cristo é o único mediador. Jesus Cristo somente nos dá acesso a Deus. E Jesus Cristo somente nos dá o direito de abordar e aproximar e adentrar perante o trono de Deus. E somente quando nós vimos a Deus no nome de Jesus Cristo, consistente com a vontade expressa de Jesus Cristo, é que Deus se agrada. Vocês podem abrir comigo em João 14. Versículo 13 e 14. João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele não diz, tudo quanto pedirdes, isso farei. Ele qualifica isso, ele limita isso aqui no meio. Ele fala, tudo quanto pedirdes em meu nome. E a nossa pergunta é, o que isso significa? O que é pedir alguma coisa no nome de Jesus? É colocar a rodapé na oração em nome de Jesus. Amém? Que agora ele está com braços atados para realizar o que nós pedimos? Não. Quer dizer, consistente com quem Cristo é, consistente com a vontade dele, consistente com o plano dele, consistente com o reino dele. E qual era o maior objetivo, o maior plano, o maior desejo de Jesus Cristo? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Essas são as orações que Deus responde quando glorifica a Deus através do Filho. E Pedro está lembrando isso quando ele escreve em versículo 5, a fim, com propósito final, de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio
de Cristo. O que nós oferecemos a Deus precisa ser consistente com a pessoa e obra de Jesus Cristo. Precisa ser conforme o desenho que ele deixou nas Escrituras. E precisa ter como seu alvo que o Pai seja glorificado no Filho. Enfim, os sacrifícios que nós devemos oferecer a Deus precisa ter motivação pura, alvo puro. Motivação pura é honrar a Jesus Cristo. O alvo e propósito puro é glorificar a Deus Pai. E o ato em si precisa trazer honra e glória a Deus. Então você fala, David, como que eu posso saber que os meus sacrifícios espirituais realmente honram a Deus? Isso é a pergunta mais fácil de responder. Deus pediu na sua palavra. Deus escreveu nas páginas das Escrituras. Se ele não colocou na Bíblia, você está inventando da sua cabeça e tentando estabelecer a sua própria justiça. E isso Deus rejeita. Portanto, eu colecionei 7 sacrifícios que a Bíblia menciona. Sacrifício de nós mesmos, sacrifício de louvor, sacrifícios da prática do bem, sacrifício do compartilhar, o sacrifício de convertidos, o sacrifício de andar em amor e o sacrifício de oração. 7 sacrifícios que o Novo Testamento traz, que todo sacerdote de Cristo deve oferecer. O primeiro, sacrifício de nós mesmos. Romanos 12, versículo 1, por favor. Passagem extremamente bem conhecida. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo tão familiar. O versículo que começa a parte de prática no livro de Romanos. Tudo que veio antes de capítulo 1 até o capítulo 11 é tudo abreviado nesse versículo com essa frase: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que Paulo quer dizer com essa frase? Paulo está dizendo, por todas as coisas que Deus, na sua misericordiosa e graciosa bondade, fez para você, você deve alguma coisa a Ele. O que Deus fez por nós. O que Deus tem feito neste mundo. Vocês lembram no início, quando Deus criou os céus e a terra, e Ele criou pessoas na sua imagem para ter comunhão alegre com Ele, e estar submissos debaixo da autoridade e da lei dele, não comerás o fruto. Seja submisso, seja feliz. E eles se rebelaram. E o que Deus deu para esse casal rebelde, pecador, afrontoso, infantil? A promessa que viria um cordeiro perfeito. E desde aquele momento, ele começa a trabalhar esse plano da salvação durante o Antigo Testamento inteiro. Ele escolhe Abraão, um homem mentiroso, pagão, adúltero. E o que ele dá para esse homem mentiroso, pagão e adúltero? Ele dá promessas e abençoa ele. Porque Deus é gracioso. Não é que Abraão era perfeito. E esse Abraão mentiroso, adúltero, pagão, gerou um filho ainda pior. Que agora casou com 2 da mesma família.
já levou o adultério para outro nível hard. E pela sua vida também foi mais adultério. O que Deus deu para esse homem? Promessas, misericórdia, graça. E o neto de Abraão, Isaque, tudo se resume como um homem extremamente, como homem, pai de família, servo de Deus, frouxo. E Deus abençoa ele, por causa que Deus é fiel à sua promessa. E todos esses homens, o rei Davi, Salomão, todos esses homens são sombras e figuras de Jesus Cristo. E na plenitude dos tempos, Jesus Cristo vem. E ele cumpre. Ele é Deus, homem. Ele não peca, não mente, não rouba, não adultera. Ele cumpre perfeitamente a lei que Deus deu ao seu povo Israel. E o que acontece com ele? Morto numa cruz. Todos os pecados e toda a punição e toda a ira de Deus com todos nós pecadores colocado em cima dele, e ele morreu e Deus aceitou esse sacrifício, ressurgindo ele ao terceiro dia. Isso é o que está escrito pelas misericórdias de Deus, porque é inteiramente a misericórdia de Deus. E olha as promessas em Romanos 8 que nós temos em Cristo. Versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. E eu, como alguém que fala inglês como nativo, preciso pedir desculpas aos irmãos. Porque a primeira tradução da Bíblia, o King James, em 1611, que era, assim, serviu de base para muitas traduções na Bíblia, quem traduziu colocou um adicional aqui no final. Algumas Bíblias antigas ainda têm isso. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam no Espírito. Isso não se encontra, esse adendo não se encontra em nenhuma manuscrito grego em existência hoje. Eu não vou falar quem colocou lá, mas foi alguém da Itália. Eu deixo isso aí no ar. Mas a Bíblia diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já foi. A ira de Deus já foi. Versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que deixou o seu filho levar o castigo que pertencia a nós, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Agora que estamos em Cristo, temos maiores promessas que Deus deu a Abraão, Jacó, Isaque, o povo de Israel. Em Cristo nós temos tudo. Ele é a expressão exata da misericórdia e a graça de Deus. Ele não é sombra. Ele não é só figura. Ele é a glória e graça de Deus. Versículos 37 e 39 de Romanos 8. Conhecida passagem, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A diferença entre um salvo
E um perdido é esse, em versículo 37, por meio daquele que nos amou. É por causa desse amor que nós temos todas essas promessas, todos esses privilégios, todas essas bênçãos. Será que eu posso cair desse amor? Versículo 38 e 39 responde isso. Nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor chegou ao nosso continente, invadiu o Brasil, chegou em Presidente Prudente, salvou e transformou você de pecador para sacerdote, nos termos de Pedro. Agora, como sacerdote, você precisa conhecer, obedecer, ensinar as Escrituras. É o que foi nos deixado. De chamar pessoas, venha a conhecer Jesus Cristo. Arrepende-se dos seus pecados e venha à fé em Jesus Cristo, porque a Bíblia que promete salvação também promete juízo. Jesus Cristo está voltando, agora como o Rei Todo-Poderoso. E somente aqueles que estão vivendo em fé e arrependimento em Jesus Cristo vão escapar da ira e do juízo que Deus traz sobre este mundo. Portanto, a mensagem de todos, de Deus para todos nós, é arrepende-se e crê no Evangelho. Então, Paulo, quando ele começa aqui em capítulo 12, versículo 1, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, baseado pelas misericórdias de Deus, fazer o quê? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Você começa o seu trabalho sacerdotal oferecendo você, corpo e alma, ao serviço do Senhor. E Deus quer corpo e alma, cada parte de você, cada parte do seu corpo, incluindo o seu cérebro, incluindo suas mãos, sua boca, suas orelhas, cada parte do seu corpo humano. Deus quer tudo para a glória dele. Em Romanos 6, Paulo desenvolve essa teologia do corpo um pouco mais. Antes da conversão, como era usado o nosso corpo? Romanos 6, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçam às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Quem não é convertido, cede, oferece o seu corpo, suas mãos para cometer o pecado, sua boca para falar o pecado, sua cabeça só imagina pecado, e seus pés são rápidos e ligeiros para fazer e cometer o pecado. Isso é antes da conversão. Mas em Romanos 6 ele continua em versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina, a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O que antes nós usávamos para o pecado, agora nós usamos para a glória de Deus. Por isso Paulo descreve uma grande batalha em 1 Coríntios 9. (27) 1 Coríntios 9, 27 diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que você faz com tudo que você é importante para Deus. É importante porque você é sacerdote e você foi consagrado à obediência. E Paulo, ele clama por poder sobre a sua carne
para que ele pode apresentar todos seus membros a Deus, e nós não podemos fazer menos. E Paulo continua em Romanos 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Deus não quer animais mortos, Deus quer sacrifício vivo. Ele quer tudo que você é hoje. Portanto, ofereça a Deus tudo que você é hoje. Tudo que você espera ser um dia, ofereça isso a Deus. Todos os seus sonhos, todas as suas habilidades, todas as suas esperanças, tudo o que você mantém por precioso, ofereça a Deus e diz: Senhor, é todo seu. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade, para a sua glória. Você não precisa mais de prosperidade, promoção, popularidade ou aplauso. Você não precisa mais de ter a primazia, de ser reconhecido, louvado ou recompensado. Você precisa orar, pregar, apoiar a causa de Cristo com tudo que você é e tudo que você tem, porque Jesus é Senhor e porque agora você pertence, corpo e alma, a Jesus Cristo. Isso é o tipo de compromisso que nós somos chamados a oferecer a Deus. 2. Não dá tempo de passar ao 7. Vamos passar só mais o segundo e já chega. 2. Nós oferecemos o sacrifício de louvor. Em Hebreus 13, versículo 15, por favor. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Ele não quer somente tudo que você é, ele quer o seu louvor. Agora, o que significa louvar a Deus? Se eu disser, quando eu contar até 3, todo mundo louva a Deus, você saberia o que fazer? Primeiro, louvar a Deus é falar dos atributos dele. O Velho Testamento é cheio das recitações das gloriosos atributos de Deus. Abre a sua Bíblia em Salmos, em qualquer lugar, e você encontra palavras como: bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz, e assim adiante vai. Salmo 104. Salmo 117 diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. No seu coração exalta ele pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, pela honra e glória a ele, reverencia ele por quem ele é. Isso é louvar o Senhor, mas tem um segundo ponto, que envolve recitar o que Deus tem feito. Aquilo que Deus é e aquilo que Deus tem feito. Isso é razão suficiente para você estudar o Velho Testamento, de traçar a mão de Deus em cada página de Gênesis a Malaquias. O que Deus tem feito. E terceiro, é agradecer a Deus pelas essas duas coisas. Quem Ele é e o que Ele tem feito. Senhor Deus, obrigado por quem o Senhor é. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Eu sei que todos nós aqui vivemos as nossas vidas louvando a Deus sem parar, não é? Dificilmente. Nem vem. Dificilmente. Nós reclamamos e murmuramos, mesmo que isso não muda nenhuma circunstância da nossa vida. É como se nós
estivéssemos fazendo refém da glória de Deus e falando: olha, Senhor, eu vou soltar esse refém quando o Senhor resolver o que eu preciso que seja resolvido. Isso é o que nós fazemos. Senhor, eu quero te oferecer qualquer coisa enquanto não me custe nada. É isso que nós fazemos. Mas nós deveríamos ser alguma coisa diferente. Nós deveríamos ser sacerdotes que estamos constantemente oferecendo o sacrifício de louvor. Ó Deus, tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem feito, eu te agradeço por essas coisas. Isso é o seu sacrifício espiritual. Posso sugerir para você que essas duas coisas são melhores evidências de um novo coração do que qualquer outra coisa performática. Não interessa a sua frequência aqui na igreja, não interessa os cursos que você já fez. As evidências de uma nova natureza é alguém que oferece a si mesmo, corpo e alma, ao Senhor. E segundo, constantemente louva a Deus, independente das circunstâncias. Isso é o sacrifício que Ele pede. Vamos orar. Senhor Deus e Pai,